Então, agora eu convido vocês para que, unidos em pensamentos, em sentimentos, agradeçamos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, pela nossa vida, por todas as pessoas que nos cercam, que nos querem bem. Agradecemos também, Senhor, por todas as oportunidades que nos estão sendo proporcionadas durante essa nossa encarnação, em especial a de estarmos aqui hoje reunidos nessa comunidade, ainda que virtual, mas nos sentimos todos emanados pela sua presença, com o propósito de conhecer um pouquinho mais do Evangelho tão maravilhoso de Jesus que nos acompanha nessa jornada. Muito obrigada, Pai, por todas as bênçãos recebidas. Inspire e intua o Marcos para passar esse tema para nós da forma brilhante como ele preparou. Muito obrigada, Senhor. Esteja conosco agora e sempre. Assim esteja. Obrigado, Aline. Obrigada. Boa tarde, então, oficial a todos. Rogando sempre que a paz do Mestre Jesus esteja e permaneça conosco, né? Os nossos recadinhos de sempre, rapidinho só para lembrar, o tempo de duração do nosso encontro, em média 1h15. Dúvidas e perguntas durante a exposição, por favor, registrem no chat. Desligar a som e câmera na hora que começar a exposição. A gente lembra que o link da sala não pode ser repassado, divulgado e nem é permitida a gravação. E o encerramento do nosso encontro, ele acontece sempre com a prece final. Então, aguardem, por favor, depois a gente fica aqui para tirar qualquer eventual dúvida, ok? Como a Aline comentou, nossa aula de hoje, a aula 11, né, tem por título Os Três Batismos. Batismo de água, de fogo e do Espírito Santo. No encontro passado, nós conhecemos a história de João Batista e nós compreendemos a sua importância no contexto bíblico, né? E dessa forma nós entendemos melhor a sua missão. E agora sabemos por que ele é considerado o precursor de Jesus. Ou seja, aquele que preparou os corações do povo para melhor compreenderem a mensagem do Mestre. E nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre batismos. É como se fosse uma sequência da aula passada, porque nós vamos entender melhor o batismo de água feito por João e vamos ver também os batismos de fogo e do Espírito Santo ensinados por Jesus. Em seguida, nós faremos algumas reflexões sobre passagens do Evangelho relacionadas a esse tema, sempre de acordo com a visão e com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, ok? Para começar, vamos ver o que significa essa palavra, batismo. Essa palavra ela vem do grego baptisma, passando pelo latim baptismos e em português ficou batismo, né? E ela significa simplesmente mergulho, imersão. É bom a gente gravar isso. Batismo significa imersão, ou seja, estarmos rodeados de algo, envoltos, né? Estarmos ali mergulhados, envolvidos por aquilo. E, curiosamente, esse costume de batizar, ele não tem a sua origem no cristianismo. Não, ele é muito mais antigo. Nós vamos encontrar essa prática em muitos povos da antiguidade, principalmente aqueles povos orientais. Eles costumavam usar aqueles banhos purificadores, imersões, aspersões, tudo com o intuito de preparar o indivíduo para cultuar as suas divindades, né? Os seus deuses, porque eles eram politeístas. Como a maioria daquelas religiões do Oriente, o judaísmo também se utilizava desses banhos, abluções, nesse sentido de purificação. Nós vamos encontrar muitos desses relatos em várias passagens do Antigo Testamento. Porém, no Novo Testamento, nós vamos ver um outro tipo de referência com relação ao batismo. Como nós vimos na aula passada,
foi esse personagem, né? João, filho de Zacarias e Isabel, quem deu início a essa prática entre os judeus de uma forma diferente. Agora era de um modo popular. João fazia as coisas não por uma questão de purificação. Nós vimos que na sua pregação ele anunciava a vinda do Messias. E ele assim convidava o povo a se arrepender dos seus erros, dos seus pecados. Aos que o atendiam, né, e se propunham a mudar a sua conduta, ou seja, se propunham a uma renovação moral, após o arrependimento, João, então, os batizava. Como? Mergulhando-os nas águas do rio Jordão. Por essa prática é que ele ficou conhecido como o Batista, ou seja, aquele que batiza. Portanto, a gente vê que o batismo de água usado por João era uma prática simbólica. Era um testemunho público de arrependimento. Com que propósito? Com o propósito da pessoa se corrigir, lavar-se, né? Limpar-se dos seus erros, dos seus pecados, entre aspas, né? E isso fica evidente nas palavras do próprio João em algumas passagens evangélicas. Vejam só. Em Lucas, por exemplo, está escrito assim, João falando: Eu vos batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então a gente já percebe nessa passagem que João avisava que o Messias iria ensinar outros tipos de batismo. Também é importante nós gravarmos isso. O evangelista Marcos também faz referência ao batismo de João, dizendo assim: apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. E justamente por simbolizar arrependimento de pecados, João só aplicava essa prática nos adultos, né? Por quê? Porque o adulto é que tem do que se arrepender, né? O adulto ele tem condições de discernir o que é certo do que é errado e fazer suas escolhas. E João também mostrava que não adiantava ele batizar com água se a criatura não estivesse realmente arrependida. Ele dizia isso também às claras, como fez, por exemplo, a muitos dos fariseus e saduceus que foram até ele, pedindo, né, que João os batizasse. Para esses, João os admoestou, né? E a gente vê o que admoestar. Admoestar é censurar alguém devido à sua conduta, devido ao seu comportamento. João virou para eles e disse: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Aí depois disso eu até posso batizar vocês, né? Então, aproveitando essa fala de João Batista, a gente destaca aqui o tipo de linguagem que eles usavam naquela época, né? Essa linguagem forte, expressiva, figurada, uma linguagem cheia de simbolismos. A gente vê esse tipo de linguagem durante muitas passagens do Evangelho. Mas vamos entender o que João está dizendo nessa frase, né? O que seria a ira futura? Seriam os efeitos que eles enfrentariam como consequência das faltas, né, dos equívocos que eles estavam praticando nas suas vidas atuais. É como se João estivesse dizendo para eles assim: vocês estão com medo do resultado da sua maneira de ser? Quem é que disse a vocês que vocês vão se livrar das consequências dos seus atos com o batismo que eu faço? Não, não adianta. Demonstrem, sim, através das boas atitudes, o seu arrependimento. Mudando a sua conduta, aí sim vocês poderão colher bons frutos no futuro, né? Ou seja, de nada adiantava batizar com água sem o arrependimento, sem a mudança de conduta.
É importante nós gravarmos isso, porque o batismo que João pregava e praticava era um simbolismo. O mais importante era a mudança de conduta, o melhoramento moral de cada um. E para isso eles precisavam se arrepender do que estavam fazendo. Bom, pessoas do povo também iam até João, porque viam nele um profeta, né? E queriam batizar-se. Aí perguntavam para ele, eram mais humildes, né? Que devemos fazer para receber o seu batismo? E João respondia: quem tiver 2 túnicas, reparta com o que não tem. E quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. Ou seja, João estava lhes convocando a terem uma conduta fraterna, né? Uma conduta caridosa. Estava ensinando fraternidade e caridade àquela gente. Os publicanos também foram lá falar com João e queriam ser batizados por ele. E perguntaram: o que devemos também fazer para recebermos este batismo? A esses, João respondia assim: não peçais mais do que vos está ordenado. Vocês lembram quem eram os publicanos? Os publicanos eram aqueles coletores de impostos para os romanos, ou seja, para os dominadores. Só que, muitas das vezes, eles cobravam dos judeus, dos seus irmãos, né, mais do que deviam. Eles faziam uma espécie de agiotagem. Eles pagavam o imposto que a pessoa devia aos romanos e as pessoas ficavam devendo a eles. Aí eles botavam ali vários juros em cima. Então João estava lhes ensinando honestidade, integridade, não serem corruptos. E os soldados, os militares, também iam buscar alguma orientação com João. Como João respondia para eles? A ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o vosso soldo. Desfraudar, né, é roubar, é tomar para si de forma fraudulenta. E eles faziam, às vezes, isso. Né? Então, João a esse está ensinando uma lição de não violência, não corrupção, resignação, que mesmo naquela posição de dominar, né, de terem que garantir a ordem, enfrentar conflitos, que eles mantivessem uma postura de respeito, de moralidade com os seus subjugados, com os seus dominados. E que eles aceitassem o salário deles e não roubassem os bens dos dominados, porque eles faziam isso, né? Saqueavam as casas das pessoas que eles invadiam. Então, a gente percebe que esse conjunto de atributos que João estava ensinando, citando para eles, né? A divisão fraterna dos bens, a justiça na cobrança, a energia sem violência, ser conformado, não caluniar ninguém, não ser ganancioso, né? Quando a gente observa com atenção, a gente percebe que seriam como se fossem pré-requisitos, né, que a criatura vai adquirindo para o seu melhoramento moral. Pré-requisitos que no futuro iriam conduzir a criatura a uma evolução espiritual. Era uma verdadeira preparação daqueles corações para no futuro, logo em seguida, né, receberem a mensagem do Cristo. Por isso que João foi considerado o precursor do Messias. Ok? Como vimos na aula passada, que o Antônio trouxe para nós, tudo isso se passava num lugar chamado Betabara, que significa Casa da Passagem. Naquele local, o Rio Jordão ele está prestes a desaguar no Mar Morto. E ele fica tão raso, que ele forma o que eles chamavam de um val. Val era uma passagem rasa que dava para se atravessar de uma margem para outra do rio. Portanto, era um local de grande circulação de pessoas. Ora, era tudo que João queria para fazer a sua pregação, né? Público. Gente, sendo assim, era ali que João batizava os arrependidos.
E eis que certo dia, Jesus veio lá da longínqua Galiléia para ser batizado por ele. Até então, João não sabia que Jesus era o Messias. Poxa, mas eles eram parentes. Nós vimos isso em aulas passadas, né? Eram como se fossem primos distantes. Ele sabia muito bem quem era Jesus. Ah, sabia. João sabia que Jesus era bom, virtuoso, que Jesus era um seguidor dos preceitos da lei. João até considerava Jesus melhor do que ele próprio. E era, né? E por isso tudo, ele não queria batizar Jesus. Ele virou-se para Jesus e disse: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Ao que Jesus respondeu: Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Poxa, estranha essa fala de Jesus, né? Mas vamos tentar entender melhor por que Jesus está falando isso. A justiça para aquele povo, quando Jesus fala a justiça, ele está se referindo à lei e os profetas, porque era tudo que eles acreditavam, né? Então Jesus aqui está se referindo a uma profecia do Antigo Testamento, de Isaías, que diz assim: E repousará sobre ele, uma profecia que fala do Messias, e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor ao Senhor. Jesus sabe o que irá acontecer daqui a pouco, logo após o batismo, o cumprimento dessa profecia. Por isso que ele diz para João: Deixa, me batiza. Nos convém cumprir toda a justiça. Um outro ponto que a gente deve lembrar aqui, para entender melhor os acontecimentos futuros, é que João era médium. E nós podemos observar isso no registro do evangelista Lucas, que diz assim: A palavra de Deus foi dirigida a João, filho de Zacarias, no deserto. Ou seja, João começou a ouvir, a receber instruções mediunicamente, quando estava lá, recluso, vivendo no deserto. E foi dessa forma que ele veio a conhecer a sua missão, né? Ele foi dessa forma instruído de como ele iria reconhecer o Messias. Para que ele precisava reconhecer o Messias? Para anunciar a todo o povo. Ele já estava preparando as pessoas para a vinda do Messias. Então ele precisava saber quem era o Messias para dizer: agora vocês sigam ele, porque ele é o Salvador, né? E a gente vê, né, que João foi instruído disso por forma mediúnica numa passagem também do Evangelho. Só que essa passagem ela acontece depois do batismo de Jesus, mas a gente trouxe para nós entendermos que João diz, a passagem diz assim, João falando: Eu não o conhecia. João está falando com seus próprios discípulos. Mas o que me enviou a batizar com água, então a gente vê nitidamente que ele recebia instruções espirituais. Disse-me: aquele sobre quem vires descer o Espírito e ficar sobre ele, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, esse instrutor espiritual disse para João: olha, você vai batizando as pessoas, os arrependidos. O dia em que você ver o Espírito envolver alguém e permanecer, esse é o Messias. Esse é que trará o batismo de fogo e do Espírito Santo. E João, então, cumpriu o que aquele instrutor mandava. Ficou ali batizando os arrependidos, lá no Val de Betabara, até o dia em que ele veria aquele sinal. Vamos voltar agora à narrativa anterior, né? Quando Jesus chegou e pediu para ser batizado. João
mergulhou Jesus nas águas do Rio Jordão, porque era um simbolismo, não havia problema nenhum. Ele fez o que Jesus pediu e nada aconteceu. Bom, ao sair da água, quando Jesus chega nas margens do rio, Jesus se pôs em oração. E foi nesse momento que João, ao olhar para aquela cena, teve uma visão. 2 evangelistas registram essa cena. Vamos ver. Mateus relata assim: E se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Ao mesmo tempo, ouviu-se uma voz do céu que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos ver agora a narrativa de Lucas. E depois de Jesus ter sido batizado, enquanto ele orava, ao se abrir o céu e descer sobre ele o Espírito Santo, em forma corpórea como pomba, surgiu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Bom, como nós podemos interpretar essas passagens, né, à luz do conhecimento da doutrina espírita? Vamos lá. Já sabemos que João era médium. Então, e se lhe abriram os céus, ou seja, a gente já entende que João está tendo uma visão do que está acontecendo no plano espiritual em torno de Jesus. Ele está tendo uma visão mediúnica. E o que ele viu? O evangelista narra que ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Porém, nós sabemos que Deus, né, Deus mesmo, ele não se manifesta dessa forma tão direta com a humanidade. Então, não foi exatamente o Espírito de Deus que João viu, mas ele viu alguma coisa. E o que ele viu? Ele viu um espírito superior, ou como está escrito na narrativa de Lucas, um Espírito Santo. A gente lembra que quando a Bíblia diz ou escreve Espírito Santo, são espíritos altamente evoluídos a serviço de Deus. São espíritos que trabalham ali diretamente com Deus. Então, João viu um Espírito Santo, né, descendo como pomba sobre Jesus. E ao contrário, né, do que a gente vê na maioria das ilustrações, praticamente todas as ilustrações sobre essa cena do batismo de Jesus, a gente vê uma pomba branca na cabeça, né, irradiando luzes sobre Jesus. Geralmente é assim que eles descrevem, que eles pintam esses afrescos, né? Mas não é o que aconteceu, né? A narrativa simboliza que aquele espírito superior, aquela manifestação espiritual, desceu mansamente, suavemente, e envolveu Jesus de uma forma tão sublime como se fosse o pousar de uma pomba. O voo da pomba descendo suavemente, né? É um simbolismo. Era a forma que eles descreviam as cenas. João estava vendo aquilo tudo e o evangelista descreve dessa forma a visão de João. A gente lembra que eles usavam esses simbolismos, né? E para que João não tivesse nenhuma dúvida, né, daquilo que ele estava vendo, ainda aconteceu um outro fenômeno mediúnico ao mesmo tempo, né? Um fenômeno que a gente chama de voz direta, né? Foi uma voz que disse: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ou seja, com quem estou satisfeito, né? Porque está cumprindo a minha missão. Esse é o Messias. E João, que estava esperando, né, aquele sinal que o seu guia mediúnico havia lhe dito para reconhecer o Messias, ele teve a certeza. E imediatamente ele passa a esclarecer para seus discípulos e para o mundo: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João disse mais: Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel,
vim eu, por isso, batizando com água. Eu vi e testifico, e tenho testificado, que este é o Filho de Deus. Então, a gente vê como essas passagens são esclarecedoras com relação ao batismo de Jesus. Ok? Tudo bem até aqui, pessoal? Certinho, Marcos. Bom, para a gente encerrar de vez esse assunto, né, essa história de João Batista, batismo de Jesus, a gente pode ainda perguntar, mas por que que Jesus foi batizado? Qual a razão de Jesus ter sido batizado? Jesus foi batizado para dar-se a conhecer a João como o Messias. Para quê? Para que João pudesse dar testemunho disso a todo o povo. Porque João era um grande pregador, profeta aos olhos de toda aquela gente. Eles acreditavam muito em João. Então, cumprido todo esse reconhecimento, a rigor, agora o batismo de água não era mais necessário, né? Não fazia muito mais sentido ficar ali batizando as pessoas. Daí a gente faz uma outra pergunta. E será que agora Jesus, já iniciando a sua missão, já todos sabendo que ele era o Messias, será que Jesus também batizava? Nós vamos encontrar uma passagem que mostra claramente que Jesus nunca batizou com água. Nunca se utilizou dessa forma de batismo. E a passagem está lá no Evangelho de João, João Evangelista agora, né? Que diz assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, o Senhor, né, Jesus, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Então, nessa passagem, fica muito claro para nós que Jesus não adotou essa prática de água como batismo. Jesus, ele não veio testificar as exterioridades, né? Jesus, ele veio tratar das coisas espirituais. Nós vamos ver os batismos que ele vai trazer, que são ligados ao melhoramento moral da criatura, as questões espirituais. Ah, mas alguns dos seus discípulos batizavam. Por quê? Porque antes de serem discípulos de Jesus, eles eram discípulos de João. E eles aprenderam com João aquela prática. Então, eles continuaram fazendo. Mas mais tarde, com a convivência, com o aprendizado junto a Jesus, eles foram se desapegando desse costume. Bom, João havia dito que o Messias traria outros tipos de batismo, né? Fogo e Espírito Santo. Mas como isso se dá? Vamos ver agora. Vejamos. A criatura, ela começa a querer melhorar-se. Ela está adquirindo conhecimento das coisas espirituais, ela começa a conhecer melhor as leis divinas. A criatura percebe que as suas atitudes não estão sendo muito condizentes com as leis de Deus. Ela está em pecado, entre aspas, né? Está em erro. Todos nós nos encontramos assim, aqui nesse mundo de provas e expiações, né? Pois bem, desde que a pessoa, então, tenha consciência disso, se intere dessas verdades espirituais, ela se reconhece em falta, percebe que a sua conduta não está muito coerente com as leis divinas, né? E ela se arrepende. Aí, quando nós nos arrependemos de uma atitude nossa, de uma conduta que a gente está equivocado, temos duas opções. O arrependimento pode ser momentâneo, arrependi, mas daqui a pouco, com as questões materiais, as lutas do dia a dia, a criatura volta a agir como antes. Tudo bem, um dia ela muda, né? Porém, às vezes, ela quer se modificar. Ela deseja mais não
proceder daquela forma equivocada dali para frente. Aí, quando ela determinada escolhe essa segunda opção, não tem água que a lave exteriormente, fórmulas religiosas, tudo que haja de exterior não importa, porque a luta começa dentro dela. Ela quer renovar-se, quer corrigir a sua conduta. A criatura quer reparar os erros praticados. É algo interior, é algo que acontece em decorrência de uma escolha, né? Nesse momento, a criatura sente a necessidade de dar testemunho desses novos propósitos. Quer demonstrar que está vencendo as suas imperfeições, os seus maus hábitos, os seus instintos, e ela passa a querer praticar o bem. É um desejo forte, um impulso que vem da alma, do nosso ser. Muitas pessoas pensam que é uma ostentação. Não é. É uma necessidade de demonstrar realmente que há um propósito de mudança interior. E nesse esforço, nessa luta maior, íntima, nessa reforma íntima dentro de si, em meio a tudo e a todos, é que ocorre o batismo de fogo. Portanto, o batismo de fogo é quando lutamos intimamente para nos tornarmos melhores. Mas lutamos verdadeiramente, né, com propósitos reais para vencermos uma mazela, uma imperfeição do nosso ser. E aqui, abrindo um parêntese, isso não depende de religião, não depende da posição que se ocupa, não depende de nada exterior. Qualquer religião pode levar a essa batalha, porque é algo profundo que vem da alma e depende somente da própria criatura. E é essa luta, esse esforço por renovar-se, essa batalha travada dentro de cada um de nós, que purifica mais profundamente. Por isso, esse simbolismo de batismo de fogo, porque arde, dói, queima. Quando nós lutamos realmente para vencermos um vício que seja, ou até mesmo uma pequena imperfeição, olha, não é fácil. Cada um de nós já passou por essa experiência e passará ainda muitas vezes, porque é uma luta difícil e às vezes chega a dar até uma dor no físico mesmo, porque nós temos que ter um grande esforço, uma grande perseverança da nossa vontade para enfrentarmos esse batismo. Ok? Bom, Jesus, ele se refere a isso numa fala dele, uma fala um pouco controversa que as pessoas às vezes deturpam, quando ele diz assim: eu vim para atear fogo à terra, e que mais quero se ele já está aceso? Ou seja, Jesus veio justamente para acender essa chama dentro de cada um de nós, esse desejo de transformação moral, que acaba ardendo feito fogo em nosso íntimo, né? Quando a gente verdadeiramente se propõe a essas mudanças. Não é fácil, a gente sabe, é uma luta árdua, mas que também purifica. Esse é o simbolismo. E o batismo do Espírito, ou batismo do Espírito Santo? O que seria então? Quando a criatura chega naquele ponto, né, que ela está se esforçando para melhorar-se moralmente, o que acontece? Ela começa a dedicar-se ao bem, ao trabalho do bem, ao esforço pelo bem. Então, ela consegue uma sintonia, uma comunhão com os benfeitores do plano espiritual. E isso é automático. O batismo do Espírito, ele é uma consequência automática do batismo de fogo. Quando a gente muda a nossa conduta para melhor, perseveramos nesse propósito, com certeza os bons espíritos se aproximam. Nosso anjo da guarda, ele fica mais íntimo ainda, querendo que a gente cada vez melhore mais. Eles ficam felizes com isso. E isso é uma conquista pessoal de cada um. Essa sintonia
ela pode se dar também através de manifestações mediúnicas ostensivas, caso a pessoa tenha essa capacidade, né? Caso ela seja médium. Poxa, mas e se ela não for médium? Ah, também se dá através de intercâmbios sutis. E a gente, que não é médium como eu, percebe isso sim. Inspirações, pressentimentos, às vezes até telepatia. Tudo isso a gente percebe quando a gente começa a ter essa sintonia com os bons espíritos. A criatura, ela se sente amparada, intuída, ela se sente em paz quando ela chega nesse ponto. Passou pelo batismo de fogo, travou uma verdadeira luta íntima com determinação de mudança. Poxa, os bons espíritos logo se aproximam, trazendo amparo, proteção. Esse é o batismo do Espírito Santo. Ok? A gente não viu lá no início que batismo é imersão, mergulho, né? Então, é como se fosse esse conceito. No batismo de fogo, a criatura ela se vê imersa naquela luta, né? Naquela batalha de melhorar-se. Aqui, no batismo do Espírito Santo, ela se vê imersa na espiritualidade superior. Ela se vê cercada por espíritos amigos, bons, que vão lhe proporcionar sempre apoio, aprovação constante do mais alto com a sua boa conduta. Ok? Eu vou agora, para reforçar, resumir os 3 batismos. Vamos lá. O batismo de água, empregado por João, ele era simbólico. É isso que a gente precisa gravar. Significando o arrependimento dos erros. Serviu para chamar a atenção das pessoas e prepará-las para a vinda do Cristo. Serviu também para que João reconhecesse publicamente a Jesus como o Messias prometido. Mas não foi prática adotada por Jesus. Também é importante gravarmos isso. O batismo de fogo simboliza o esforço que a criatura deve fazer e também os testemunhos por que deve passar para conseguir purificação, renovação do seu íntimo. Jesus veio ensinar-nos o caminho para essa renovação, conclamando-nos a boa luta. E o batismo do Espírito Santo simboliza a comunhão com os Espíritos do Senhor. A assistência espiritual superior conquistada pelo esforço empregado na própria regeneração. Ok? Jesus, ele ensinou aos seus seguidores o intercâmbio mediúnico. Jesus liberou a mediunidade das antigas proibições de Moisés. Nós vamos ter aula sobre isso mais para frente. Mas antes disso, o mestre os fez passar por um batismo de fogo. Como? Através de provas, experiências em que eles lutavam para melhorar-se, em que eles lutavam para aprender como servir ao próximo. Aos poucos, então, eles vão se desenvolvendo. Já conseguem realizar alguns trabalhos, eles começam a afastar espíritos perturbadores, começam a curar enfermos. Porém, a gente nota nas narrativas evangélicas que eles ainda eram aprendizes. Como nós, né? Vacilavam. Eles ainda tinham muito a aperfeiçoar. Imperfeitos, como nós, estando em aprendizado. E nós trouxemos aqui alguns exemplos retirados dos evangelhos que demonstram essa insegurança deles, essa imperfeição, para que nós possamos entender que os discípulos, os apóstolos, eram como nós. E conseguiram vencer todas as batalhas. Nós também temos condições de conseguir. Vejamos. Essa primeira passagem aqui, ela relata quando os discípulos de Jesus, eles não conseguiram afastar um espírito obsessor que prejudicava um menino. Jesus, ele estava ausente. E quando Jesus chega no local, há maior confusão. E ele percebe logo a situação.
Ele percebe, inclusive, o constrangimento dos seus discípulos por não estarem conseguindo resolver aquele caso. Essa passagem a gente também vai ver mais para frente, tá? Mas rapidamente Jesus, né, ele promove o afastamento daquele espírito perturbador. Depois, quando estão sozinhos com Jesus, os discípulos questionam a ele: Senhor, por que nós não conseguimos expulsar aquele espírito? Nós já fazemos isso com outras pessoas. E Jesus esclareceu: porque esse tipo de espírito só se pode expulsar à força de oração e jejum. E a gente lembra aqui que tudo é um simbolismo. Jesus fala sempre de coisas espirituais. Então, oração significando a comunhão verdadeira com o plano espiritual superior. E jejum, não no sentido de jejum material, mas de abstinência das imperfeições, das mazelas, das inferioridades. Ou seja, era necessário um estado de elevação moral para conseguir afastar um espírito que era tão renitente com aquela criança. E era natural que os discípulos, no início, assim vacilassem, não compreendessem de pronto, né, os ensinos de Jesus. Jesus pacientemente explicava a eles o porquê dessas dificuldades que eles estavam tendo em vencer aquela etapa. Por exemplo, quando Jesus adverte para eles terem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles ouvem Jesus falar aquilo, pensam que Jesus está falando sobre pães. Mas Jesus esclarece. E eles então compreendem que ele estava se referindo à postura hipócrita daqueles homens que tinham conhecimento das Escrituras, mas não praticavam corretamente. Então, que eles precisavam ter cuidado de não imitar aqueles homens, que evitassem o fermento da hipocrisia crescendo nos corações deles próprios. Era isso. Também, quando Jesus conta a parábola do joio e do trigo, eles não compreendem de imediato. E o próprio evangelista Mateus registra assim: ao chegarem em casa, pedem a Jesus para Jesus lhes explicar a parábola. Está lá em Mateus, no capítulo 13. Nós vamos ver também no evangelho que Jesus pacientemente vai e explica a parábola do joio e do trigo. Notamos ainda que esses discípulos estavam em aperfeiçoamento quando certa vez Jesus está lhes falando sobre Deus, sobre o Pai, né? Filipe o interrompe e diz: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Você não precisa ficar falando do Pai, mostra ele para a gente. Parece uma coisa tão simples, né? Jesus olha para ele e, provavelmente compadecido, né, esclarece: Filipe, quem me vê, vê o Pai. Também a gente lembra, já no finalzinho da sua missão, aquele episódio da negação de Simão Pedro, né? Passagem que eu não vou me aprofundar aqui, porque nós vamos estudar com calma, né, em aulas futuras. Então, esses seriam alguns dos exemplos de como os discípulos ainda eram vacilantes. E isso é um processo natural de aprendizado. No entanto, depois, quando eles já haviam vencido muitas lutas, depois, quando seu mestre já havia partido para o plano espiritual, eles receberam o magnífico batismo do Espírito Santo no dia de Pentecostes, quando os Espíritos do Senhor se manifestaram através deles em diversos idiomas e também aos habitantes e visitantes da cidade de Jerusalém. Apóstolos e discípulos receberam o magnífico batismo do Espírito Santo. Episódio que também não vamos aprofundar na aula de hoje, porque vai ficar para aulas futuras, ok? Finalmente, então,
os discípulos foram compreendendo que o verdadeiro batismo não era o batismo de água. E o próprio Simão Pedro demonstra ter entendido perfeitamente esse ensinamento. É uma passagem muito interessante e esclarecedora. Certa vez, Simão Pedro foi fazer a sua pregação na cidade de Cesareia. Vocês lembram daqueles mapinhas do início da aula? Cesareia é uma cidade que fica lá na região litorânea, bem perto do mar Mediterrâneo. Bom, havia lá um centurião romano de nome Cornélio. E apesar de Cornélio ser romano, ou seja, um gentio, um estrangeiro, ele estava interessado naquela boa nova, como eles chamavam, né? E Cornélio participava, junto com sua família, daquelas reuniões. Nesse dia em que Pedro foi lá fazer a sua pregação, durante a pregação de Pedro, eles ficaram medionizados, ou seja, receberam manifestação espiritual, transmitiram mensagens de bons espíritos, espíritos superiores. Quando Pedro viu aquilo, ele então reconheceu que o centurião e a sua família, ele não sabia como, mas de alguma forma, eles tinham um preparo moral que os colocava em condições de receberem aquilo que eles chamavam de batismo do Espírito Santo, né? Então, com relação a isso, né, a esse fato, Pedro faz o seguinte comentário: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem seria eu, Simão Pedro, para impedir a vontade de Deus? Muito interessante essa passagem, né? Um outro ponto que a gente também precisa esclarecer, e que fica muito mais fácil de esclarecer depois de todas essas explicações sobre batismos, é: Jesus mandou batizar? Porque existe uma passagem no Evangelho de Marcos com relação a isso, né? Mas a questão é: como Jesus mandou batizar? Que tipos de batismo? Certamente os batismos que ele ensinou, né? Vejamos. Após a sua ressurreição, Jesus se encontrou várias vezes com seus apóstolos. Numa dessas ocasiões em que ele aparece lá para eles, numa conversa, ele diz assim: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E essa passagem ela é muito interpretada ao pé da letra, né? E as pessoas leem esse batizado como o batismo de água, que tem que batizar para ser salvo. Mas vamos entender o que Jesus está querendo dizer aqui, à luz do nosso conhecimento da doutrina espírita, sabendo que Jesus fala sempre das coisas espirituais. Jesus não se preocupa com as coisas materiais, são coisas dos homens. Bom, a gente vê que ele está dizendo que seria batizado quem cresce, não é? E de fato, por quê? Quem não crê, e crê em quê? Crê nele, nos seus ensinos, né? Nos seus exemplos. Quem não crê é porque não entendeu, não se conscientizou, portanto, vai continuar fazendo as coisas erradas. Não vai se arrepender. E a criatura que não se arrepende, ela permanece no erro, na inércia, no próprio egoísmo, nos seus orgulhos. E nós sabemos o que isso acarreta à criatura. Efeitos dolorosos. A criatura erra, ela tem que consertar. Não tem jeito, é lei, né? Lei de causa e efeito. Ela continua equivocada, ela tem que retornar aqui para corrigir o seu equívoco. Ou seja, a gente percebe que fica naquele ciclo vicioso de erro e correção, enquanto ela não muda a sua conduta. Fica presa nisso.
Não parece uma condenação? Parece não. É. Para se libertar disso, é justamente ser salvo desse ciclo vicioso doloroso, né? Então, ser salvo é justamente libertar-se disso. E Jesus veio mostrar o caminho da salvação. Como? Através dos seus exemplos, dos seus ensinos. Portanto, quem crê, como ele está dizendo, quem crê na mensagem do Mestre, ou seja, na Boa Nova, consequentemente será batizado, mas não de água, né? Com os batismos que ele ensinou, de fogo, porque vai se esforçar para se melhorar, e depois do Espírito Santo. Porque quem crê verdadeiramente em Jesus, com certeza se esforça para mudar a sua conduta. Vai dar testemunho disso, consequentemente, vai ser mergulhado naquele fogo de transformação, na luta contra as suas imperfeições. Logo em seguida, os amigos espirituais chegarão para ajudar e ela vai mergulhar nesse convívio superior com os bons espíritos. Então, com todo esse melhoramento moral, a criatura cada vez mais vai caminhando para a sua, entre aspas, salvação. Ou seja, ela vai evoluindo moralmente, ela vai se libertando daquele ciclo de erro, correção, erro e correção, erro e correção. Não, ela vai melhorando, vai errando menos e vai evoluindo mais, ok? Por isso mesmo, Paulo, o apóstolo dos gentios, ele afirmava: porque Cristo me enviou não para batizar. Paulo não batizava com água, mas para evangelizar. Paulo compreendeu perfeitamente que o importante era evangelizar, ou seja, levar a mensagem de Jesus, os exemplos, os ensinos, como caminhar perante as leis divinas, como Jesus mostrou, porque ali estava o roteiro da elevação moral das criaturas. O batismo de fogo e do Espírito Santo viriam por consequência. Ok? Por isso que quem fosse batizado seria salvo daquele ciclo. Jesus nos ensinou que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus jamais instituiu fórmulas, rituais, não designou lugares, especiais para cultuar o Criador. Pelo contrário, ele nos exemplificou como devemos proceder. Jesus se dirigia a Deus naturalmente, numa conversa íntima. Orava nos montes, nos campos, à beira do lago, nas residências, no seu íntimo. Nós nunca vamos ver um registro de Jesus orando lá no templo. Ele ia ao templo, sim, somente para aproveitar aquela concentração de pessoas e ali passar os seus ensinamentos. Nós vamos também ter aula sobre isso. Desprovido de qualquer tipo de ritual ou de cerimônia, Jesus apenas serenava e conversava com o Pai. Então a gente pergunta: por que ainda existe o batismo de água, já que ele era apenas um simbolismo? Porque existem pessoas que ainda sentem essa necessidade de ter algo material para expressarem as coisas espirituais. É uma questão humana, uma questão da matéria. E nós temos que ser compreensivos com isso também. Foi assim que, em vez de conservarem aquela pureza, a simplicidade do cristianismo nascente, e abolirem as práticas externas, o batismo de água, em vez de se extinguir, assumiu uma importância maior ainda do que tinha naquela época. Ele era um simbolismo da necessidade do arrependimento e do desejo de renovação. Mas, atualmente, o batismo de água, para aqueles que o praticam, ele tem um outro significado. Ele significa a iniciação ou a admissão solene, a uma determinada religião.
E é impressionante a gente ver esse equívoco, porque nós vimos nos relatos do evangelista Mateus a figura de João, o Batista, claramente dizendo que aquele que viria após ele não mais batizaria com água, e sim com fogo e com o Espírito Santo. Mas o que importa para nós é a postura dos espíritas, né? E os espíritas, como agem? Bom, o espírita consciente, ele não vê sentido em batizar seus filhos ou adotar práticas simbólicas como o batismo no centro que ele frequente ou dirija, né? Porque ele compreende que é uma prática exterior, simbólica daqueles tempos. O espírita, através dos ensinos da doutrina, ele vem a conhecer 3 fases do processo de evolução humana. E ele vai buscar vivenciar essas fases. Isso sim, que é o batismo, como Jesus trouxe. Que fases seriam essas? Bom, primeiro, a conscientização espiritual, pelo conhecimento das leis divinas. O verdadeiro espírita, ele sabe que ele, na verdade, ele deve estudar, observar e também experimentar. Para quê? Para ele saber quais são as leis de Deus no universo. Aí sim, ele vai nortear a sua conduta, o seu procedimento, buscando ser por essas leis. E quando ele nota que ele está agindo de maneira contrária às leis divinas, ele começa um esforço por um modo melhor, mais elevado, de pensar, sentir e também de agir. Ou seja, ele está arrependido pelo entendimento, né? E agora, naturalmente, ele irá procurar vencer os hábitos e tendências inferiores que talvez ele tenha, transformando-se moralmente, agindo para o bem o máximo quanto ele puder. E a gente sabe que isso tudo é um processo gradual, a natureza não dá saltos, como eu sempre gosto de repetir, mas esse é o caminho. O caminho é esse, a gente se esforça, aí erra, volta atrás, corrige, faz novamente o que é certo e vai nesse esforço se corrigindo. Até que chega um momento que você não comete mais o erro, você já avança para uma nova etapa. E aí, finalmente, o terceiro passo, que seria alcançar a sintonia com os bons espíritos. Ou seja, é uma consequência natural, resultante agora do novo grau de evolução que ele alcançou. E essa sintonia, como nós já comentamos, ela pode se apresentar através de manifestações mediúnicas ostensivas para aqueles que forem médiuns, mas também, né, através daquela sutil auxílio espiritual, intuição, percepção, pressentimento. Mas apesar de tudo isso, né, desse entendimento pessoal, esclarecido, né, quanto ao que representa o batismo de água, nós sabemos que nós defrontamos com um meio social que nós vivemos, onde, em sua grande maioria, as ideias são bem diferentes. O que fazer, nós como espíritas? Como agir? Nós devemos sempre buscar uma convivência pacífica. Isso que deve nortear a nossa conduta. Diante do meio em que vivemos, é preciso usar o bom senso, a tolerância e a fraternidade, para convivermos com isso sem abdicarmos do nosso conhecimento espiritual, né, do nosso direito à expressão, à nossa religiosidade, mas também sem agredir aos nossos semelhantes. Nós não devemos causar atritos desnecessários com nossos irmãos. A gente sabe que existem muitos casos que são situações complexas e envolvem questões de família, questões, às vezes, de amizades de longos anos, questões de relacionamentos. É complicado. Nós não podemos generalizar para trazer aqui uma receita. A gente só pode dizer que cada um busca a melhor solução para o seu caso quando se deparar com uma situação dessa. Mas repetimos, usar sempre bom senso,
tolerância e fraternidade. E para concluirmos, então, esse nosso estudo de hoje, nós gostaríamos de destacar a importância e a necessidade de, através do nosso autoconhecimento, nós alcançarmos essas duas coisas. Uma autoconscientização que vai nos levar à autotransformação. Então, a gente vê que tudo é uma questão de a criatura para com ela mesma. Tudo depende de nós. O nosso melhoramento depende única e exclusivamente de nós mesmos. Como, então, nós conseguimos alcançar essas introspecções? Qual o caminho? O primeiro passo é o estudo, a busca do conhecimento. E é o que nós estamos fazendo aqui, é o que vocês fazem nos outros cursos, é o que se faz quando se lê uma boa obra, ou se ouve, hoje em dia, uma boa palestra. É a busca do conhecimento. Mas só o estudo não basta, né? Nós temos que dar um segundo passo, que é o trabalho. E o trabalho no bem. Né? É fundamental que nós coloquemos em prática tudo aquilo que a gente aprende através do nosso estudo. Vamos colocar em prática no nosso dia a dia, no convívio com nossos semelhantes. Porque somente o trabalho no bem, exemplificado por Jesus, nas mais diversas formas possíveis, é que irá nos proporcionar o aperfeiçoamento moral e, consequentemente, nos levar à nossa evolução espiritual. Ok? Então, eu espero que as mensagens dessa aula de hoje sejam muito inspiradoras, principalmente aos corações de cada um de nós. Muito obrigado e que sigamos em paz. Na próxima aula, nós vamos começar a falar sobre os seguidores de Jesus. Nós vamos ver Jesus dando início ao seu ministério. É a primeira parte da aula, ok? Não percam, é uma aula muito interessante. Boa semana a todos. Vamos então agora. Boa tarde, obrigado. Fazer a nossa prece de encerramento, né? Depois aí, se alguém quiser tiver alguma dúvida, algum quiser se colocar, então estaremos aqui. Então eu convido a todos para nos unirmos em pensamento, né? Levarmos o nosso pensamento a Deus e agradecer. Gratidão, Senhor, pela oportunidade que nos permite de nos reunirmos assim em grupo para o estudo da vida do nosso mestre querido, que é tão rico em exemplos para nós nos melhorarmos, cientes ainda das nossas imperfeições, né? Nós rogamos a Ti, Senhor, que o Teu amor nos inspire para os nossos dias, possamos ser elementos úteis da Tua criação, da Tua obra divina, possamos com esforço, Senhor, compreender cada vez melhor as Tuas leis, e assim compreendendo, alcançar permanente companhia dos bons espíritos que nos inspiram a vida para sermos cada vez melhores. Fica conosco, Senhor, agora e sempre. Obrigado por tudo que nos concede.